bem com vocês? Eu tenho quase certeza que sim, tudo bem. A gente foi surpreendido aí nessa noite que passou com uma notícia bem desagradável, né? Deixa eu ligar o cronômetro aqui só pra gente não se perder. Que é a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. E eu não podia deixar de falar sobre isso, não podia deixar de me pronunciar a respeito do ministro, uma vez que o canal Tudo Ensino e que a plataforma tudoensino.com.br são específicas, né? A gente tem 3 bandeiras: educação, empreendedorismo e negócios, mas a bandeira principal é educação, melhoria de software e de hard skills. Então, as soft skills são aquelas competências humanas e as hard skills são as competências técnicas, né? Podemos dizer assim. E essa história do ministro ser preso é uma história que afeta a gente, afeta a educação, afeta todo mundo, afeta a escola, afeta a credibilidade da educação no Brasil, que já não é das melhores, né? Nós mesmos temos um projeto de educação muito legal, chamado Laís, que não anda de jeito nenhum. E essa história do ministro me entristece. Toda vez que eu vejo um ministro caindo, principalmente quando são ministros assim, de áreas estratégicas, né, como o ministro da Educação, me deixa numa tristeza muito grande, porque mostra que o Brasil não avança, não avança, não avança, não avança. A gente dá um passo para frente, 2 para trás, 1 para frente, 2 para trás. Quando a gente acha que as coisas estão indo bem, a gente anda para trás de novo. Isso dá um desânimo na gente. Virou e mexeu, a gente está chateado a respeito disso, né? Mas vamos lá ao fato do ministro. Todas as mídias, todos os canais de comunicação enaltecem isso. E o engraçado, que se não fosse trágico era cômico, a grande maioria dos veículos de imprensa está tratando isso como um assunto de política. Eu acho que deveria a gente tratar isso como um assunto de calamidade pública, um assunto de estratégia de governo, né? Acho que a educação só vai crescer no Brasil quando ela sair dessa esfera política, quando ela for uma coisa que não seja política. Entra governo, sai governo, cada governo tenta implantar a sua história, cada governo tenta colocar a sua marca na educação. E, cara, a gente só vai vendo, eu na educação já há quase 30 anos, eu vou vendo decair, aí nasce uma esperança, e daqui a pouco decai, e a gente vai ficando cada vez mais triste. Bom, por que é que o ministro da Educação... Eu vou deixar aqui na descrição do card, em algum lugar, ou aqui na descrição do vídeo, eu tenho um vídeo falando sobre, logo que aconteceu essas denúncias aí contra o ministro, eu já fiz um comentário chamado Ministro da Educação Perdidão, né? É o Milton Ribeiro, o Ministro da Educação Perdidão. Ele ainda era ministro nessa época, hoje ele já é ex-ministro, e eu fiquei muito triste hoje com essa notícia. Eu achei que de fato ele podia ter sido mal interpretado, eu achei que de fato ele podia ter sido mal entendido, e que fosse ter um desmembramento, um desenrolar diferente essa situação, não que fosse levar à prisão. Ainda mais uma prisão por um valor de 60 mil reais, uma negociação de 60 mil reais, né? Eu conheço um cara que foi solto, aí, um cara que foi preso, que ficou 2 anos preso, que foi ex-presidente da República e que foi solto por uma quantia infindavelmente maior, não sei quantos milhões de vezes maior. Eu conheço uma ex-presidenta da República também, que renegociou uma refinaria chamada Refinaria de Pasadena por outros bilhões, trilhões de reais ou de dólares, e também não aconteceu nada. E me surpreende muito essa história do ministro. Então a gente vê nas páginas de política essa história do ministro, e as acusações contra ele são 4 principais. Corrupção passiva, né? Quando o cara ele vê a corrupção acontecendo, mas não faz nada, ele deixa fluir, ele não é o ativo, ele não é o precursor, mas ele deixa as coisas acontecerem. Prevaricação. Prevaricação é quando o cara está em ato de ofício, né? E ele não
ele usa o cargo para seus próprios interesses, né? Ele usa o cargo para os seus próprios interesses. Então, quando um funcionário público, né, prevaricação só acontece quando a gente tem um funcionário público num cargo público utilizando o cargo a seu favor, né? Ou ele deixa de fazer alguma coisa, ele simplesmente cruza os braços, ou ele protagoniza. Então, essa corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa, não sabia nem que isso existia. Fui ler nas páginas dos jornais hoje, a advocacia administrativa, quando o servidor público defende interesses próprios junto ao órgão onde ele trabalha. Junto ao próprio órgão onde ele trabalha. Então, de dentro de onde ele trabalha, de dentro do ministério, foi que o ministro negociou, né? O áudio gravado dele aponta essa negociata aí que ele estava falando, né? Junto com pastores, principalmente 2 pastores, né? Bom, o último, né, falei de 3, né? Corrupção passiva, prevaricação em ato de ofício, ou seja, em ato do próprio cargo, advocacia administrativa. O último foi tráfico de influência no esquema de liberação de verba do MEC. Então, segundo o áudio, o presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro agia a mando do presidente Bolsonaro, favorecendo pastores, né, favorecendo algumas igrejas. E no caso aí, os protagonistas foram 2 pastores, o pastor Gilmar Santos e o pastor Arilton Moura, se não me falha a memória. Eu anotei aqui, mas não fui muito específico. Então a história era, né, dos áudios que foram vazados. Eu gostaria também muito de saber como é que vaza áudio, né? Áudio vaza quando você está soltando um pum de mau jeito e o pessoal que está em volta escuta. Não vaza áudio. Áudio não vaza. Alguém deliberadamente pegou esse áudio, provavelmente alguém que estava presente ou alguém que invadiu a privacidade do telefone do ministro, né, e gravou esse áudio, se apropriou desse áudio e politicamente solta com interesses escusos, obviamente. Não é interesse em defender a não corrupção, não é interesse em não fazer com que ministros não prevariquem, né, não cometam ato em seus... Não é, o interesse certamente não é esse. O interesse certamente é político, de abalar a estrutura política, e aí eu não vou defender nem esse nem aquele. O fato é que o ministro continua perdidão, o fato é que o governo continua perdidão, e esse repasse de verba, que seria agilizado para alguns pastores, para algumas prefeituras específicas, onde esses pastores atuavam, onde esses pastores tinham lobby, é uma coisa que muito me assusta. E me entristece também, porque não é legal, né? A gente acabou de vir aí desse episódio da Amazônia, da morte aí do indianista e do repórter lá do The Guardian, e a gente continua com essas notícias tristes, né? Então, o fato é, estou passando aqui, vocês estão vendo aqui atrás de mim, todas as notícias que a gente visualizou, alguns recortes que eu fiz hoje, fui tentar entender, de fato, as imagens são... Tem algumas imagens aí de circuito interno mostrando o ministro sendo preso em Santos. E essa história do ministro ser preso também e vai para uma audiência de custódia. Ele está indo hoje para uma audiência de custódia em Brasília. Ele foi preso em Santos, mas de Santos ele já foi transferido, se não me falha a memória, ou se a imprensa não está me enganando, ele já foi transferido para Brasília, e lá de Brasília ele deve fazer uma audiência, que a gente chama aí de audiência de custódia, né, ou sei lá que nome tem. Essa audiência vai ser via videoconferência e eu não sei onde é que o ministro está. Esse ministro também teve um episódio aí deplorável, que foi ele estava fazendo um embarque aí no aeroporto, portando uma arma, e quando ele foi questionado, acabou fazendo um disparo aí a esmo no balcão da companhia aérea. Então esse ministro também está dando margem, né? Está dando muito pano para manga. E era um ministro que, segundo o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele dizia que não só queimava a mão, mas queimava até a cara por conta desse ministro, que ele confiava nesse ministro sem nenhuma ressalva. E hoje, né, eu concordo com a fala do presidente hoje, no dia de hoje, dizendo que ministro Milton Ribeiro, se você errou,
Se as provas contra você forem contundentes, você vai ser condenado e você vai responder pelos seus atos. Essa é a fala do presidente Jair Messias Bolsonaro a respeito desse quadro. Que também para mim não interessa de nada, não é? Não interessa, o que interessaria era a educação num outro patamar. A educação durante a pandemia ela foi completamente sucateada, por exemplo, a escola pública não podia repetir aluno, o aluno sequer teve aula, né, e passou para a série seguinte. Então, a educação já está tão combalida, já tão triste o quadro da educação no Brasil. Os nossos jovens estão cada vez menos inteligentes, a gente pode usar essa palavra, né, a gente pode fazer essa afirmação. Eu estou em sala de aula dioturnamente, eu estou gravando conteúdo, eu estou fazendo cursos ao vivo, eu estou vendo a qualidade do ensino brasileiro, eu estou na ponta, eu estou na sala de aula. E eu vejo a educação sangrando, né, junto com todos os brasileiros que têm filho na escola, em qualquer nível, quer seja numa escola infantil, quer seja no ensino médio, quer seja no ensino superior. A educação sangra, e sangram os educadores, e sangram os professores, e sangram os gestores de educação, e sangram as instituições que vieram para o Brasil, né, instituições internacionais que vieram para o Brasil para investir na educação e hoje começam a retirar o pé do acelerador, retirar os seus negócios do Brasil, que é muito ruim para a educação, né? E principalmente esse pessoal mimizento aí que fica reclamando e fazendo lobby, e só lobby, só lobby, só lobby, e não enxerga o mal que a educação vem para o Brasil. Não enxerga a falta de recursos para as instituições federais, não enxerga nada disso. Então, pessoal, muito menos do que política, eu não tenho viés político nenhum, esse nosso bate-papo aqui não tem nenhum viés político, tem sim um viés de entristecimento, de penúria sobre a educação, tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês aqui registrado, na data de hoje é dia 23/6, então, do ano de 2022, e a educação, espero que no futuro, quando alguém veja esse vídeo aqui na internet, fale, nossa, como a educação do Brasil melhorou, né? Espero que seja essa a temática, que as pessoas não vejam esse meu vídeo aí lá para frente e digam, nossa, continua igual, continua a mesma coisa, porque falta vontade dos gestores públicos, quer sejam estaduais, quer sejam municipais, quer sejam federais, para que a educação em todos os níveis desponta. Óbvio, a gente tem uma educação, tem alguma coisinha fora da caixa acontecendo aqui, numa escola de ensino médio, tem uma outra coisinha que se sobressalta ali, tem coisinhas, tem um aluno que se destaca por mérito em alguma competição internacional, tem alguma outra metodologia que se destaca aqui, ali, acolá? Tem sim. Mas e o geral, pessoal? Estão falando agora que vão dar perdão aí de 99% para quem tinha FIES, para quem tinha SISU, para quem tinha financiamento estudantil, né, universitário estudantil. Eu quero ver tudo isso andando, cara. Eu quero ver a educação caminhando. Eu gostaria muito de ver os gestores educacionais indo para frente. Gostaria muito de ver os alunos com um poder de sabiência maior, um poder de análise de síntese maior, um poder de inteligência estratégica, inteligência tática, inteligência em todos os níveis, melhorando, e não é isso que a gente vê, tá bom? Então, se você está me vendo aí, você é responsável por alguma área de educação, como eu atuei como gestor e ainda atuo como gestor educacional em instituições de ensino superior, pós-graduação e MBAs, eu fico muito triste com isso. Tá bom? Então fica aqui mais um episódio de tristeza do nosso Brasil. Dessa vez, o episódio aí com a prisão do nosso ministro Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Até já.